Oi, pessoal. Professor aqui, professora Jamila, né, responsável pela disciplina de oficina de projetos. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito das etapas de um projeto de pesquisa. Vou dar uma introduzida a respeito do conteúdo que a gente vai abordar durante essas 6 semanas da disciplina, ok? Bem, vamos falar um pouquinho a respeito do que é o planejamento de pesquisa. Na verdade, o planejamento de pesquisa nada mais é do que uma etapa inicial e mais estratégia do processo investigativo. E é um momento do quê? De organização racional e sistemática de todas as etapas que serão desenvolvidas, desde a formulação do problema até a análise dos resultados, tá? Segundo Lacatz e Marconi, eles falam que o planejamento é fundamental para garantir que a pesquisa ela possa ser coerente, viável e cientificamente válida. E isso evita o quê? Improvisações e garante que os objetivos sejam alcançados de maneira eficiente, ok? Bem, o planejamento de um projeto ele é composto por uma sequência lógica de etapas. E essas etapas elas tendem a ser sempre interdependentes, tá? E isso orienta o pesquisador desde a escolha do tema até a definição dos instrumentos e o cronograma da pesquisa, porque toda pesquisa tem que ter um cronograma. Esse cronograma ele tem que contemplar as etapas dessa pesquisa, que é importante, né, para você ter uma ideia, uma média de tempo que você vai gastar para realizá-la, ok? Bem, primeiramente, para que a gente comece uma pesquisa, é importante que a gente escolha e delimite o tema, tá? Então, esse é o primeiro passo para iniciar uma pesquisa, escolha do tema, tá? E geralmente esse tema ele tem que estar relacionado com a área de formação e de interesse do pesquisador. Então, vocês que estão aqui na pedagogia, fazendo a licenciatura em pedagogia, vocês provavelmente vão escolher temas que têm uma relação estrita ali, né, pertinente com temáticas associadas à pedagogia, né? E aí, o que a gente tem que pensar? Que o tema, ele tem que ser um tema geralmente atual, relevante, viável, e tem que ser um tema que também consiga contribuir para o avanço do conhecimento e, claro, ser passível de investigação. Quando a gente escolhe o tema, depois que a gente escolhe o tema da pesquisa, a gente delimita, né? Depois que a gente escolhe, é preciso a gente delimitar esse tema, deixar ele mais característico. Não pode ser um tema muito amplo, né, que fale de muitas e muitas coisas, ele tem que ser um pouco mais específico, ele tem que ser mais um recorte, mais bem moldado. Então, depois que a gente escolhe, a gente delimita esse tema e a gente reduz ele a um recorte específico, né, para poder dar continuidade ao processo, né, e o planejamento do projeto de pesquisa, ok? Então, aqui um exemplo clássico. Como que a gente delimita um tema? Para a gente delimitar um tema, a gente vai ter ali um tema perfeito, né? Para que um tema ele seja um tema perfeito e viável, né? De pesquisa, ele tem que ter 6 características principais. Então, ele tem que ter o realismo, ele tem que ser realista, né? Tem que ter objetividade, originalidade, relevância, viabilidade e delimitação. Então, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Por exemplo, mas eu quero um tema de educação inclusiva. Meu tema é educação inclusiva. Tá, seu tema é de educação inclusiva, a temática educação inclusiva, ela é muito ampla. Então, para que você consiga facilitar, obviamente, o seu estudo, o seu projeto, a produção do seu projeto, você precisa delimitar melhor esse tema. Então, o pesquisador ele pode delimitar esse tema, por exemplo, eu vou estudar então a inclusão de alunos com deficiência auditiva no ensino médio público. Então, você vai estudar sim educação inclusiva, mas você está deixando o tema um pouco mais pertinente, mais restrito, né, à temática que você, mais ampla, que você optou por trabalhar, ok? Então, tem que ter uma delimitação precisa desse tema para facilitar a busca por artigos, a busca por conhecimentos, né? Para facilitar a condução do projeto como um todo, ok? Bem, outra coisa que é importante, todo projeto de pesquisa ele tem elementos pré-textuais. O que são os elementos pré-textuais, né? É a parte inicial do projeto. Então, é responsável pela identificação e a organização do trabalho acadêmico. Então, geralmente, os elementos pré-textuais incluem o quê? Capa, folha de rosto, sumário, a lista de siglas e abreviaturas, lista de tabelas e figuras. No caso das listas, tem que ficar atento se é necessário ou não,
né? Então, a gente deixa isso, esses elementos pré-textuais, geralmente para o final, depois que o projeto está todo pronto, né? A gente coloca, então, a gente adequa aí as questões dos elementos pré-textuais, ok? E aí, nós temos a introdução. A introdução é o primeiro contato do leitor com a pesquisa. Você vai colocar ali na introdução a sua temática, o seu tema, o que será abordado, né, nesse projeto. Então, a função é apresentar e contextualizar o tema, o assunto que vai ser investigado. Então, geralmente, uma introdução ela tem que conter alguns critérios importantes, que é o quê? A apresentação do tema, contextualização, ela vai contextualizar de maneira geral, vai delimitar o assunto, vai dar um panorama inicial da literatura, o que a literatura traz a respeito dessa temática, né? O que ela tem de mais recente de estudo sobre isso, e aí ela vai levar, né, permitir também um encaminhamento para o problema de pesquisa. Por que você está investigando aquela situação em si, né? Outra coisa importante, a literatura atual, ela destaca que a introdução ela deve ser conduzida, né, deve conduzir o leitor para uma visão mais ampla do tema até o foco específico do estudo. Então, você começa falando, por exemplo, de educação inclusiva na introdução, e aí você vai afunilando essa temática para a sua temática, né? Que é o exemplo, estou falando do exemplo que eu dei lá no início. Então, você vai trabalhar questões de inclusão com alunos com deficiência auditiva no primeiro ano do ensino médio ou no ensino médio de uma maneira geral. Então, você vai afunilando isso dentro da introdução. Você começa da temática mais ampla, falando acerca, né, da temática educação inclusiva, e aí você vai afunilando até chegar no seu tema específico, tá? E aí isso é importante por quê? Porque isso demonstra clareza e relevância científica do seu trabalho, ok? Depois nós temos a justificativa. A justificativa vai explicar o porquê da pesquisa. Qual que é a importância, qual que é a relevância dela, social, científica e prática, tá? E Lacatz e Marconi, ele deixa uma coisa importante aqui que ela fala que, eles falam que a justificativa ela tem que evidenciar a relevância do estudo. Então, ela mostra a sua contribuição para a área, os motivos que levaram o pesquisador a realizá-la. Geralmente, a justificativa ela pode estar inserida no final da introdução, ou ela pode estar em tópico separado, não há problema, mas é importante que a gente coloque a justificativa. Por que você estudou essa temática em questão? O que te levou? O que te levou a buscar estudar isso em específico? Que é uma forma de você justificar o seu trabalho e deixar claro para o leitor, para as pessoas que vão ler, o porquê daquele estudo, o porquê daquela escolha, ok? E é importante, dentro da justificativa, deve-se evidenciar ali a relevância científica, a relevância social, a contribuição prática, e é lógico, também deixar claro que existem lacunas na literatura. Então, toda justificativa não é só, eu fiz esse projeto por causa disso, disso, daquilo. Não, é importante que você também traga, né, algo que a literatura falhou ou não evidenciou para mostrar que o seu trabalho tem uma relevância científica importantíssima. Por quê? A literatura trouxe muitas coisas a respeito dessa temática, porém, o que eu estou trabalhando nesse momento, há poucos estudos que falam, né, que discorrem sobre essa temática. Então, em virtude disso, eu estou trabalhando, né, estou fazendo esse estudo com o intuito de aprimorar, né, essas evidências. Então, é importante que você traga essas lacunas também. E aí a gente tem os 3 tipos de relevâncias. O trabalho seu pode ter as 3 relevâncias, como pode ter uma ou 2 relevâncias. Então, ele pode ter relevância científica, que é uma contribuição para a ampliação do conhecimento. Ela pode ter uma relevância social, que é um impacto na sociedade ou em determinado grupo social, ou uma relevância profissional, porque aquele trabalho vai ter uma aplicabilidade profissional importante. Ó, um exemplo de justificativa aqui, importante, ó. Por que você está fazendo esse projeto? Então, um exemplo, a importância de compreender as práticas pedagógicas inclusivas para o fortalecimento das políticas públicas de educação especial na perspectiva inclusiva. Isso aqui é uma justificativa, é um exemplo de justificativa. Eu estou estudando práticas inclusivas porque eu quero o quê? Eu quero justamente compreender essas práticas e fazer com que elas sejam um fortalecimento das políticas públicas de educação especial na perspectiva inclusiva. Formulação do problema. O problema de pesquisa, a gente tem que entender que ele é o ponto de partida de qualquer estudo, tá? Então, o Gil, né, que é um autor importante, ele define que o problema
é uma pergunta clara, objetiva e passiva de investigação científica, cuja resposta é o pesquisador. O pesquisador ele pretende encontrar a partir do próprio estudo, certo? Então, ele deve expressar uma situação conflituosa ou uma lacuna de conhecimento. Tem que ter alguma coisa relacionada para que você, então, esse é o meu problema de pesquisa. Então, eu estou investigando para tentar suprir essa problemática. E aí, a formulação do problema de pesquisa. Então, o que você vai abordar? Características de um bom problema. O que tem que ter? Clareza, objetividade, viabilidade, delimitação adequada, né, e possibilidades de investigação científica. Então, o problema ele representa o principal, né, o tópico principal da pesquisa, né, pois todos os demais elementos que vão compor a sua pesquisa, eles vão estar sempre articulados com o problema de pesquisa. Então, isso é importante, é relevante que você considere. Formulação do problema. Estou dando aqui um exemplo. Ó. Como estratégias de ensino utilizadas por professores do ensino do fundamental favorece a aprendizagem de alunos com deficiência auditiva? Isso aqui é uma problemática, é um problema. E aí, a partir do problema, você vai construir todo o seu projeto. Definição dos objetivos. Então, o objetivo, eles orientam, lógico, o propósito da pesquisa, e eles podem ser divididos em objetivo geral e objetivos específicos. Então, o objetivo geral geralmente indica a finalidade ampla da pesquisa, o principal objetivo da sua pesquisa é esse. Então, por exemplo, analisar estratégias pedagógicas utilizadas por professores para promover a inclusão de alunos com deficiência auditiva. Esse é o seu objetivo geral. Os específicos, eles vão detalhar etapas ou metas necessárias para atingir esse objetivo geral, tá? Então, por exemplo, identificar os recursos didáticos utilizados, avaliar as percepções dos professores sobre os métodos de ensino, tudo isso é objetivo específico. Então, são metas que você vai ponderando, né, colocando, né, para que você possa, então, alcançar seu objetivo geral, tá? Bem, os objetivos eles têm que ser bem formulados, né? Devem sempre iniciar com verbos no infinitivo, como analisar, identificar, comparar, avaliar, compreender. Isso aqui é algo importantíssimo, é uma questão que vocês têm que levar para vocês. Todo objetivo ele tem que começar com verbo no infinitivo, ok? A fundamentação teórica, que geralmente a gente faz para, né, o mecanismo que a gente utiliza é a revisão de literatura, né? E consiste num levantamento, análise crítica das principais teorias que evidenciam, né, que possam estar evidenciadas e interligadas ao problema de pesquisa, principais autores ou pesquisas que já foram realizadas em relação à temática abordada, tá? E essa etapa é importante porque ela evita a duplicação de estudos, né, e situa a pesquisa dentro de um contexto científico mais amplo. Então, você vai trazer os principais referenciais para poder discorrer, para poder falar, para poder tratar a respeito da temática que você vai estar trabalhando, ok? Definição do tipo de pesquisa. Então, o pesquisador, ele tem que definir a abordagem que ele vai seguir dentro da pesquisa. É uma pesquisa qualitativa? É uma pesquisa quantitativa? É uma pesquisa mista? Então, vocês têm que definir exatamente isso. Qual é o tipo de abordagem que vocês vão utilizar e após definir a abordagem, vocês vão definir o tipo de pesquisa. Se é uma pesquisa exploratória, se é uma pesquisa descritiva, explicativa, experimental, tudo isso vai de encontro com o objetivo do estudo, ok? E aí essa etapa, né, a seleção dos métodos e técnicas, é uma etapa importantíssima da metodologia. Por quê? Porque ela vai definir os dados que serão coletados e analisados nessa pesquisa. Então, seleção dos métodos tem uma importância primordial dentro da metodologia da pesquisa. E aí, o que tem que conter nesses métodos? A abordagem da pesquisa, se é qualitativa, se é quantitativa, se é mista. A natureza da pesquisa, se é uma pesquisa básica ou aplicada. Os objetivos, né, dessa pesquisa. Ela tem o quê? Ela é um tipo de pesquisa exploratória, descritiva, explicativa. E os procedimentos que você vai utilizar para realizar essa pesquisa. Perdão. Então, é uma revisão bibliográfica, documental, é um estudo experimental, é uma pesquisa de campo, é um survey, né? Estudo de caso, pesquisa fenomenológica, uma pesquisa etnográfica. Então, você tem que definir bem quais procedimentos que você vai utilizar para poder fazer, para poder elaborar
né, essa etapa importantíssima, que é a etapa metodológica da pesquisa. E aí você também vai selecionar, fazer a seleção de métodos e técnicas. Então, dentro da metodologia também você precisa determinar o universo e a amostra. Quem será pesquisado? Quem? Quem são? Ah, são os professores do ensino fundamental. Ah, são professores do ensino médio, de tal escola. Tá, mas quantos vão ser os participantes? Ah, são 12 professores. Ah, são 15 professores do ensino médio. Né? Você tem que definir isso. Né? É importante que você defina isso. Os instrumentos de coleta de dados, você vai usar o que para fazer a coleta de dados do seu trabalho? Vai ser um roteiro de entrevista, um formulário, um questionário, isso também tem que ser definido. As técnicas que você vai utilizar para análise desses dados. Quais são as técnicas? Você vai usar análise estatística, né? Ou você vai usar análise de conteúdo, ou análise temática. Inclusive, a análise estatística está mais relacionada a pesquisas quantitativas, análise de conteúdo e análise temática qualitativas. Então, até a escolha depende também dos procedimentos que você irá escolher com base, é claro, nos objetivos do seu estudo. As considerações éticas, pessoal, é importantíssimo que vocês tragam considerações éticas. Todo trabalho que envolve seres humanos precisa ter, né, deve seguir os princípios éticos, tem que respeitar a autonomia do sujeito, tem o consentimento livre esclarecido, a confidencialidade e o respeito à dignidade humana, tá? Todo projeto que envolve seres humanos precisa seguir os preceitos éticos, a Resolução 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, tá? E que abrange ali a necessidade, muitas vezes, projetos que envolvem seres humanos precisam passar, tem que ter apreciação do Comitê de Ética e Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, tá? Não pode, jamais você vai fazer um projeto sem ter passado pelo Comitê de Ética, tá? Especialmente quando envolve grupos vulneráveis, pessoas com deficiências, o que for, né? Você precisa passar pelo Comitê de Ética. Então, é uma coisa que vocês têm que atentar, dependendo do tipo de estudo, de trabalho que vocês vão realizar, que serão definidos para o trabalho de conclusão de curso, vocês precisam se atentar ao CEP, porque quando um projeto passa pelo CEP, às vezes demora um certo tempo, né? Porque às vezes não passa de primeira, precisa de adequações futuras, e aí às vezes vai passar de segunda, de terceira, e isso leva um certo tempo, porque as reuniões, elas não são reuniões que acontecem todas as semanas. Então é importante que vocês se atentem para isso aqui também. Cronograma e recursos. É importante, o projeto tem que ter cronograma, tá? Porque o cronograma ele vai apresentar toda a sequência temporal das atividades de pesquisa. Então, você vai colocar lá no cronograma levantamento teórico, de tal mês a tal mês, coleta de dados, de tal mês a tal mês, análise dos dados, redação e por aí vai. Então, tem que ter um cronograma bem elaborado. E esse cronograma ele tem que estar conciso, né? Bem claro, mostrando ali quais são as etapas da pesquisa e como elas vão se suceder, tá? E isso permite também a questão do controle de tempo e recursos, tá, pessoal? Porque é importante. Vocês não vão ter, às vezes, muito tempo para realizar a pesquisa. Você vai ter 1 ano para realizar a pesquisa. Então, você tem que fazer um cronograma para você poder seguir essas etapas para permitir que você consiga concluir o trabalho dentro do tempo proposto, tá? E aí, nós também temos a questão de recursos, o orçamento financeiro, né? Que também abrangem projetos, que dentro de projetos também é importante, né? Os recursos necessários incluem o quê? Materiais, equipamentos, né? Então, softwares, livros, e tem também a questão financeira, custos de transporte, impressão. Então, geralmente, nós elaboramos um cronograma e uma tabela de orçamento financeiro. Orçamento, de uma maneira geral, recursos necessários. Então, você vai colocar todos os recursos, desde equipamentos, livros, até recursos financeiros que são importantes para que o projeto aconteça. As referências, né? As referências, elas vão reunir todas as fontes que foram utilizadas no projeto, né? Elas devem estar adequadas às normas da ABNT, né? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí recomenda-se utilizar sempre livros científicos, artigos científicos, diretrizes, documentos oficiais, dissertações e teses, né? E tudo muito voltado para a literatura atual, né? Tudo mais atualizado possível, né? A gente busca isso porque a gente sabe que
Conforme ocorrem estudos, pesquisas, a literatura ela vai se atualizando, os artigos também vão ficando atualizados, então é importante que dentro de um projeto de pesquisa você sempre utilize artigos bem atualizados, né, que tragam evidências recentes, ok? A literatura atual também destaca a importância do uso de fontes recentes, como eu já falei anteriormente, alinhadas com o problema investigado. Então aqui, só para mostrar um aparato geral, né, como que é uma estrutura de um projeto de pesquisa, então a gente tem lá o título geralmente a gente faz por último, depois que o projeto está pronto, né, e a gente, de acordo com tudo que foi investigado, né, com os objetivos propostos, a gente então elabora um título que é condizente, né, que vai de encontro com o projeto que foi elaborado. Tema e delimitação desse tema, depois o problema, né, que a gente tem que definir bem o problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa, a fundamentação teórica, tá? A metodologia proposta, cronograma e orçamento, né, e orçamento, que também pode ser colocado no projeto, e as referências bibliográficas, ok? Bem, por que o planejamento de pesquisa é importante, pessoal? Porque ele é muito importante porque você organiza melhor as ideias, organiza melhor as etapas dessa pesquisa. Então, isso garante organização, garante coerência, rigor científico na produção acadêmica. E aí, todas as etapas, elas têm que estar articuladas entre si. Isso acaba gerando uma estruturação mais lógica desse projeto e metodologicamente consistente. Então, é muito importante que vocês levem isso em consideração, ok? Essas são as nossas referências, né? Se vocês quiserem acessar, fiquem à vontade. Então, esse é o primeiro, né? A nossa primeira videoaula, falando um pouquinho de uma parte bem sucinta, introdutória, sobre a elaboração de projeto de pesquisa. Em breve a gente vai estar falando aí um pouquinho mais especificamente sobre os objetivos de um projeto, ok? Bons estudos!